Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós temos uma baita novidade. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre essa novidade que eu recebi da espiritualidade, e é uma notícia, sim, bem séria, né? Tanto é que eu estou aqui fazendo esse episódio extra, eu gravei e passei esse episódio na frente dos demais, justamente pela necessidade, porque os mentores espirituais me pediram para que eu passasse logo essa mensagem para vocês. Então, eu já resolvi fazer esse episódio extra logo para poder contar isso para vocês. Mas muito que bem, vamos à notícia. A notícia é a seguinte: o nosso amado Cristo, ele já terminou a revisão dele ao plano da nossa transição planetária, tá? Então, inclusive no vídeo anterior, que é o vídeo de número 24, eu tinha explicado para vocês sobre essa tal revisão, né? E aí ela já foi rápida, porque na época que eu fiz o vídeo, Nosso Senhor Jesus Cristo já estava fazendo a revisão já. Depois de todo mundo, ele puxou para ele a responsabilidade de fazer a última revisão a esse imenso, enorme, complexo plano da nossa transição planetária, né, cujas operações todas de captura e exílio serão conduzidas por Miguel Arcanjo, que é o braço direito de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o chefe dos exércitos celestes, né? Então, muito bem. Então, essa revisão, pessoal, ela encerrou. E o que isso significa, gente? Significa que o livro foi fechado, que o livro foi selado, tá? E que nada mais se acrescenta, nem nada mais se diminui em toda a movimentação da transição planetária, incluindo a operação de despertamento, tanto a espiritual quanto a de despertamento físico, tá? Muito bem. Outro aspecto, né, que nós temos é que a graça para esse período, gente, ela está encerrada. Acabou. C'est fini. Quem fez, fez. E quem não fez, só poderá terminar de fazer em outro lugar, em outro orbe. Porque aqui, gente, já não há mais tempo para isso. Então, nesse momento, não adianta mais rezar pedindo pela salvação das almas, também não vai adiantar mais rezar pedindo pela atenuação da operação de despertamento físico, porque isso tudo, gente, já foi encerrado, as medidas finais já estão sendo tomadas e nada vai ser mudado, vai ser aquilo que está determinado por Nosso Senhor Jesus Cristo. E acabou, vai passar uma régua aqui agora, gente, e as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Aí vocês vão me perguntar: nossa, Luíse, mas então nós devemos parar de rezar? Não vamos mais rezar? Não vai adiantar? Claro que nós devemos continuar a orar, sim, só que agora o nosso foco, gente, vai mudar. Nós temos que orar agora para outros motivos, que ainda justifica-se, para os quais nós ainda podemos obter auxílio, né? E no caso, quais são esses motivos? Vamos lá. Primeiro, nós temos que orar pela boa reação da humanidade
perante os fatos que irão ocorrer, tá? Que fatos são esses? Essa onda trevosa que vem agora em outubro, pelo apagão, para que as pessoas possam se manter em harmonia, que elas não se desequilibrem, tá? E também pela operação de despertamento físico, que vai atingir muitas pessoas, a gente sabe, não vai ser aquela coisa catastrófica, planetária, que ia morrer quase todo mundo, porque isso foi muito atenuado, mas sim, haverão desencarnes coletivos localizados, tá? De acordo, claro, com o que nosso Senhor Jesus Cristo acabou de determinar, tá? Então, gente, é isso que nós temos que orar. Nós temos que orar para que a providência divina alcance a todos os que forem atingidos. Temos também que orar pelos órfãos das trevas. Por quê? Porque o jogo para eles vai virar. Então, até agora, eles estavam por cima da carne seca, fazendo, desfazendo, aprontando, prejudicando muita gente, ficando satisfeitos com as maldades, com os malfeitos, e isso agora, gente, vai virar porque depois de toda essa operação, nós já vamos estar com um pé no mundo de regeneração. Então ali eles já vão se sentir, gente, muito desconfortáveis, e vários deles, se não tiverem equilíbrio, poderão fazer coisas assim terríveis, inclusive atentando contra as próprias vidas deles. Então, o que vai só prejudicá-los mais ainda nos seus karmas. Então, nós temos que orar pelo equilíbrio de todos, inclusive dos órfãos das trevas, tá bom? E orar também pelos filhos da luz, que são seres muito mais evoluídos que nós, que estão vindo em missão sacrificial, se encarnando entre nós aqui no planeta, e eles já tem muitos que estão encarnados, outros estão se encarnando e muitos irão se encarnar. E eles vão trazer para nós, gente, muita luz, eles vão trazer para nós inventos maravilhosos, tecnologias novas. Então, nós temos que orar, gente, pelo êxito, pelo sucesso das missões deles. E para que nós, enquanto humanidade, nós possamos bem recebê-los, nós possamos acolhê-los, incentivá-los nessas ideias maravilhosas que eles vão trazer para nós. Que vai ser um avanço, gente, extraordinário em todos os segmentos, gente, das artes à ciência. É uma coisa assim que vai ser maravilhosa. Então nós já temos agora que focar as nossas mentes orando para esses objetivos, né? Pedindo para que todos nós possamos ter muita harmonia, possamos ter muita serenidade, muita coragem, porque em momento nenhum a espiritualidade nos disse que iria ser facinho. Ah, facinho, não. Não vai ser fácil, mas quem orar vai ter 100% de proteção, tá? Então, isso é uma coisa que eles me falam, gente, desde a primeira mensagem que eu recebi, psicográfica, que já vem essa mensagem. Orem, quem orar vai ser protegido. Vamos orando desde já, construindo a nossa egrégora de proteção energética, né? Então, gente, é isso aí, né? Eu gostaria muito, assim, só um minutinho, vou dar uma tossidinha aqui, eu estou um pouco resfriada, gente. Me perdoem. Mas, enfim, o que eu peço para vocês, gente, não fiquem com medo, por favor. Vamos orar, vamos ter, assim, muita confiança no Pai, muita confiança no nosso Cristo amado, e principalmente também não vamos nos esquecer de nossa mãezinha Maria Santíssima, porque a espiritualidade me contou que ela já está lançando sobre todo o planeta, gente, uma teia energética de proteção.
Então, quem confiar no Imaculado Coração de Maria, gente, meu Deus, vai ter uma proteção extra, sim, maravilhosa. Então, não vamos perder tempo, gente, vamos orar, vamos pedir a proteção dela, pedir a proteção do nosso Cristo também, para que nós possamos atravessar essa transição da melhor maneira possível. E, quando isso tudo passar, porque a espiritualidade me disse que vai ser rápido, né? Nós já vamos estar com um pezinho no mundo de regeneração. Ainda não vamos estar com os 2 pés, porque ainda haverá encarnados trevosos, porque nem todos vão só os desencarnados, todos eles vão embora. Mas os encarnados ainda vão ficar mais um tempinho aqui no planeta, tá? Mas a hora que todos eles estiverem fora de combate, aí a gente passa o 2º pé, e aí sim nós vamos estar integralmente dentro do mundo de regeneração. Tá bom, gente? Então eu fiz esse vídeo aqui meio improvisado, aqui rapidinho, porque a espiritualidade me pediu que eu fizesse um vídeo extra, que eu passasse essa mensagem para vocês o mais rápido que eu conseguisse. Então, eu estou passando aqui, mas não é para ficar com medo, vamos ter confiança, vamos orar, porque, gente, falta pouco, viu? Tá faltando bem pouquinho para a gente deixar para trás esse mundo chato de expiações e provas, tá bom? Então, eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo, quando a gente vai retornar com a nossa programação normal, tá bom? Então é isso, pessoal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu tenho um recado, assim, bastante sério, que foi dado pela nossa espiritualidade. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, eu gostaria de começar o vídeo, como sempre, saudando meu querido público, tanto aqui do YouTube como do podcast, o pessoal que me segue nas Pílulas da Transição, e desejar a todos vocês muita paz, muita saúde, muita tranquilidade e principalmente, gente, muita esperança nesses tempos difíceis pelos quais todos estamos atravessando. Mas então, pedindo também àqueles que não são inscritos, por favor, pessoal, se inscrevam no canal. Nós já estamos assim quase chegando nos 20.000 inscritos. Eu estou muito alegre com isso. A espiritualidade também, porque são mais pessoas para acessarem essa mensagem de esperança e de alegria de saber de que em breve nós estaremos aí entrando no nosso mundo de regeneração. E aqueles que já são inscritos, eu peço, por favor, deem o seu like, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês entenderem, que se interessam pelo assunto, que estão chateadas com tudo que estão vendo por aí, e para que a nossa mensagem ela possa realmente ter um alcance maior, uma disseminação maior. E pensem que vocês estarão contribuindo com esse maravilhoso projeto da espiritualidade e dos nossos irmãos estelares elevados. Mas, dito isso tudo, vamos começar o assunto do vídeo. Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu tenho uma informação bastante séria para passar para todos vocês.
porque se trata de uma reação forte da elite trevosa. Mas não é para ficar com medo, pessoal. Por favor, sem medo. A gente tem que saber as coisas, mas é para se preparar. E principalmente saber que nós temos como enfrentar isso tudo. E como é que nós enfrentamos isso tudo? Com a oração. Porque a oração é a arma mais poderosa e eficaz de proteção que um ser humano pode ter à sua disposição. Então, não vamos ficar com medo, não. Vamos enfrentar isso tudo. Só que assim, temos que tratar o assunto com a seriedade que ele merece. E a entidade que me deu esse recado também é bem luminosa e ela viveu, gente, no início do período medieval. E eu vou contar para vocês quem é essa entidade mais para frente, no final do vídeo. Mas vamos lá. O que ela disse? Falou o seguinte: olha, minha filha, as forças do mal se intensificarão e percorrerão todo o planeta em busca de aliados na vã tentativa de se fortalecerem. Muito cuidado nessa hora, meus filhos, pois elas usarão de subterfúgios, falsas afirmações, contendo meias verdades, e com isso elas vão conseguir iludir a muitos encarnados invigilantes, né? Essa que é a verdade, porque quem não vigia não tem proteção, né, gente? Não pode ter proteção. Então, a entidade, ela nos diz para que a gente se mantenha em prece, assim, de forma permanente, porque não haverá espaço para distrações. Tá? Então, isso é um aviso que ele já vem dando para nós, devido a esse adensamento que a psicosfera está sofrendo. Vocês podem observar por tudo que está acontecendo ao nosso redor, incêndios criminosos, enfim, guerras, muita coisa ruim acontecendo, que a gente se entristece demais quando olha e vê isso tudo. Então, gente, devido a isso, a essas questões, é que nós temos que orar de forma, bem dizer, quase que permanente. E não é aquela oração, você não precisa ajoelhar no chão ali, não é isso. É elevar o pensamento com frequência. Está no carro dirigindo, você está indo almoçar, levanta o pensamento, agradece, pede proteção, pede pela paz no mundo, pede para que nós tenhamos uma transição planetária mais suave. Vão emitindo esses pensamentos, porque é o que eu falo sempre, são tirinhos que chegam aonde tem que chegar, gente. Essa é a questão. Nós temos que, no momento em que nós fazemos a oração, nós automaticamente elevamos o nosso padrão vibratório, e é disso que o nosso planeta está precisando demais nesse momento. Bom, e aí vem a pergunta, né? Aquela pergunta que não quer calar, né? Por que Jesus permite que isso aconteça? E ele explicou. Ele falou: filha, convém que tudo siga assim, para que os que estão em cima do muro se decidam, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Deseja Jesus que todos usem do seu livre-arbítrio para fazerem as suas escolhas. Porque o livre-arbítrio deverá ser por todos utilizados, obedecendo aos seus princípios evolutivos. Então, de acordo com o que você se afinizar, você vai fazer a sua escolha, e é isso que o Cristo quer. O Cristo não quer saber de gente que está em cima do muro, né? Aquela turminha que está ali, só de buenas ali. Não, vou ver o que vai acontecer aqui, porque de acordo com quem ganhar, eu vou pular ou para o lado
direito ou vou pular para o lado esquerdo? E aí eu vou ficar de boa. É isso que Jesus não quer. Jesus quer que todos nós façamos a nossa opção de acordo com o nosso padrão vibratório. É simples assim, gente, é desse jeito. E aí, eu fiz mais uma pergunta, né? Eu perguntei, mas o que será feito de alguém que não vier a utilizar o seu livre-arbítrio? Será isso convertido em algum tipo de vantagem? Ou seja, aquele cara que vai ficar em cima do muro até o último minuto, sem fazer uma opção. E aí a entidade me explicou, ela falou, não, minha filha, de jeito nenhum vai se ter qualquer tipo de vantagem para aqueles que não conseguirem exercer o seu livre-arbítrio. E o que vai acontecer com essa turma que continuar, apesar de tudo que está havendo, ela ficar em cima do muro? Esse pessoal, gente, eles vão ser recambiados para orbes de expiações e provas, digamos assim, que estejam num nível já mais adiantadinho, de forma a que eles possam se aprimorar nessa questão e amadurecer os seus espíritos. Porque o fato deles não conseguirem fazer uma opção é um sinal de que ainda eles não são maduros para permanecerem aqui no planeta Terra. Já para aqueles que fizerem as suas opções, vão ficar por aqui sendo conduzidos a experiências de aprendizado. E aqueles que não conseguirem se adaptar ao mundo de regeneração, vão embora na segunda onda de exílio, que eu já expliquei para vocês. Tem até um vídeo onde eu falo sobre essa questão aí da segunda onda de exílio. Aliás, pessoal, por favor, eu periodicamente faço essa recomendação. Para quem é novo aqui no canal, eu recomendo fortemente que assistam todos os vídeos do canal a partir do número 1, porque todos os vídeos são numerados sequencialmente. Por que isso? Porque a espiritualidade, ela foi liberando as informações paulatinamente, de forma a que todos nós pudéssemos compreender, pelo menos minimamente, o que está se passando nos bastidores da transição planetária. Então, quem quiser ficar bem por dentro, entender de todos os assuntos que eu toco aqui, porque eu falo de várias coisas e eu não tenho condição de ficar explicando toda hora, porque senão ficariam uns vídeos gigantescos, mas eu falo da energia deletéria, eu falo das estações da discórdia, eu falo do pacto sinistro, dos seres extraterrestres não elevados, dos seres extraterrestres elevados, transdimensionais. Então, eu recomendo fortemente que vocês assistam a esses vídeos para vocês poderem compreender tudo que eu estou falando, tá bom? Mas vamos voltar para o assunto do vídeo aqui. E aí, o que a entidade continuou nos falando também é o seguinte, que dessa turminha que vai ficar aqui, que vai descer do muro na última hora, e vai ser aquela turma assim, que vai estar muito próximo do limite de reprovação, mas pela misericórdia de Jesus não terão sido marcados, então eles vão ter o direito de permanecer aqui no planeta, né? Se nesse interim, já no mundo de regeneração, algum desses espíritos resvalar para a senda da trevosidade, vai ser exilado imediatamente, mesmo antes da segunda onda de exílio, porque não será permitido mais procedimentos trevosos no mundo de regeneração. Olha que beleza, gente? Vai ser muito legal. Ou seja, a espiritualidade, ela é misericordiosa, mas não é boba. Não é boba. Então, se alguém quiser trapacear, quiser adotar um procedimento trevoso, não vai conseguir, porque vai ser retirado imediatamente do planeta e já vai ser exilado.
Não vai se esperar segunda onda de exílio, coisa nenhuma, né? Agora, é claro que a espiritualidade, ela acredita que a maioria desses espíritos vai usar do seu livre-arbítrio para acompanhar os demais no caminho do bem, né? Pelo menos é o que a gente pede, né? Então, os nossos queridos irmãos estelares elevados, inclusive, eles já haviam dito anteriormente que todos nós ficaremos sob estreita vigilância deles e da espiritualidade também, e que qualquer tentativa de má utilização das tecnologias que vão ser por eles oferecidas para nós, esse ser vai ser imediatamente retirado do planeta e encaminhado para outros orbes primitivos, hein? Por que isso? Para que não haja o risco de propagação de tecnologias não autorizadas. Porque é isso, eu já expliquei para vocês, quando a gente entrar no mundo de regeneração, mais para frente vai haver a grande descida, os nossos irmãos estelares elevados, eles vão chegar, vão se apresentar, vai haver todo um protocolo de contato e na sequência eles vão começar a nos repassar uma série de tecnologias maravilhosas que deverão ser sempre utilizadas para o bem e que se algum terráqueo resolver usar essa tecnologia para o mal, ele vai ser imediatamente retirado e exilado para um planeta primitivo, sem tecnologia nenhuma. Para quê? Para que não haja o menor risco dele se lembrar, dele acessar alguma memória e conseguir fazer ou reproduzir essa tecnologia. Então, podemos ficar tranquilos e saber que tudo vai correr muito bem. E aí ele continuou falando sobre essa turminha de cima do muro. E ele falou, olha, minha filha, esse pessoal que está em cima do muro, eles não são necessariamente maus. Eles são apenas um tanto quanto egoístas, digamos assim. Eles não prejudicam os demais, mas pensam sempre primeiro em si próprios. Esse é o grande problema deles. E Jesus, misericordioso que é, dá o máximo possível de chance para todo mundo. Somente os seres realmente maus e perversos é que deixarão o planeta nesse momento agora com Miguel Arcanjo. Aos demais será dada a chance de se adaptarem aos novos padrões vibratórios. Porque Jesus, né, gente? Ai, Jesus é maravilhoso, gente. O coração dele, assim, é um... Meu Deus, cabe todo mundo. Ele não quer perder nenhuma ovelhinha dele, quer todas as ovelhinhas bonitinhas ali, progredindo, evoluindo. Esse é o desejo, essa é a alegria dele, né? Enfim, e aí aqueles que não conseguirem amadurecer vão partir nessa segunda onda de exílio, que vai ser uma coisa muito mais suave, mas eles partirão também para terminar esse processo de amadurecimento dos seus espíritos. E assim é a evolução, pessoal. É assim. E aí ele contou um negócio que eu falei, ai meu Deus, né? Porque eles falam, eles são uns amores, mas quando eles têm que puxar a orelha da gente, eles puxam. Quando eles têm que falar as coisas, eles falam. E aí, o que ele falou? Ele falou, pois é, minha filha, esse negócio de segunda onda de exílio acontece mesmo. E olha, você, minha filha, você veio assim, desse jeito aqui para a Terra. Já abri meu olho, né? Ele falou, então, você veio nessa segunda onda de exílio aí porque você não conseguiu se adaptar ao mundo de regeneração do seu planeta original. Ele não me contou de onde eu veio, nem perguntei, gente, nem perguntei. E aí disse que eu não consegui me adaptar e vim para cá. E o que aconteceu quando eu cheguei aqui, gente? Eu ainda por cima resvalei por veredas trevosas.
porque eu ainda não estava firme, com o meu espírito firme na seara do bem. Vocês vejam como que a coisa é. A gente realmente tem que se esforçar bastante para poder, né, amadurecer nesse ponto, né? Mas aí ele me consolou, né? Que eu já estava com os olhos desse tamanho assim. Ele me consolou e falou: não, mas olha, veja, hoje você já está amadurecida e você vem desempenhando um trabalho bem legal. E aí me recomendou, falou: continue a orar e tudo vai dar muito certo, você vai ver. Porque vocês sabem, gente, é um dos maiores receios que eu tenho é de tropeçar, né? Porque às vezes a gente vê aí médiuns maravilhosos, com missões maravilhosas e que acabam tropeçando muitas vezes, né? E nesse tropeço, muitas vezes eles acabam, infelizmente, perdendo a companhia dos espíritos evoluídos, elevados, e sendo substituídos por espíritos já menos elevados, né? E eu tenho muito receio disso, então eu oro muito, sempre oro muito, recorro muito, muito, muito ao Imaculado Coração de Maria, porque Nossa Senhora, ela é a grande benfeitora e protetora de toda a equipe do Segundo Império que me assiste, da qual eu faço parte. E eu então recorro muito a ela. E olha, gente, dá muito certo. Sempre peçam a ela que fortaleça o coração de vocês, para que vocês possam superar toda e qualquer dificuldade evolutiva, que vocês consigam ficar sempre no caminho do bem, no caminho reto, porque, olha, faz uma tremenda diferença. Quando eu comecei a pedir isso para ela, eu mesma já senti muita mais assim determinação, fortaleza, tranquilidade de espírito para fazer tudo que eu preciso fazer. Então, e é isso. E aí a entidade deu mais um conselho para todos nós que aqui estamos encarnados nesse momento. Ele falou assim: pessoal, meus filhos, não temam. Vocês estão preparados para os eventos que virão. Exercitem a sua alegria no Senhor e no trabalho servindo a luz, da maneira que vocês puderem. Isso a gente já conversou, porque a caridade, gente, ela não precisa ser só de doação de coisas. A caridade é você ouvir um amigo, sem falar nada, sem emitir qualquer tipo de julgamento. É você cuidar de um bichinho abandonado. Às vezes você não pode levar ele para casa, mas deixa uma comidinha para ele, faça um afago, né? Às vezes você está na rua, alguém vem te pedir alguma coisa, você está sem trocado, sem dinheiro, mas dê uma palavra uma palavra de conforto para a pessoa, trate bem, faça um bom desejo para ela, deseje que ela consiga sair daquela situação, que ela possa encontrar os seus caminhos, e por aí vai. Tem muitas e muitas formas da gente exercer a caridade, né? E aí, essa entidade, ela ainda me tirou mais uma dúvida, mais dúvidas que eu tinha sobre essa operação de resgate das almas perdidas que estão no umbral e na crosta terrestre. Mas para esse vídeo não ficar tão compridão, eu vou contar isso para vocês no próximo episódio e vou contar também quem é essa entidade maravilhosa que aqui se apresentou. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse
Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje nós vamos conversar sobre a grandiosa estrutura para o exílio dos trevosos. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais sobre a mega estrutura montada para poder proceder ao exílio dos trevosos, tá? A verdade é que muitos seres trevosos já foram levados em comboios. A gente sabe disso, que isso já vem sendo dito pela espiritualidade já faz um tempo. Então, comboios e comboios já têm seguido com seres já trevosos. Por exemplo, o que eu fiquei sabendo pela espiritualidade é que praticamente todos os seres ovoides já foram levados embora. Não sei se vocês sabem o que é um ser ovoide, né? O ser ovoide, ele é aquele ser que entra numa depressão tão profunda, tão terrível, que ele vai, por culpa, enfim, por vários motivos, né? Que ele vai pegando o perispírito dele e vai perdendo a forma, assim, gente, e vai virando um ovo, vira uma bola, um ovo, tá? E o ser fica lá dentro porque ele está tão deprimido que ele não quer manter mais contato exterior com ninguém, tá? Se ele pudesse morrer como espírito, ele com certeza morreria. Só que como nós somos imortais, né? E Deus é misericordioso, o que Deus faz? Ele dá uma nova chance para toda essa turma aí, né? E para eles recomeçarem. Normalmente eles recomeçam em planetas assim, bem primitivos, sem sociedade, que é para eles irem aos pouquinhos despertando, saindo daquela depressão terrível que eles estão, e eles possam ter ânimo para recomeçar a jornada evolutiva deles, porque na verdade todos os acontecimentos, tudo, gente, fica gravado nas nossas almas. Nós temos um setor, digamos assim, dentro da alma, que ele é como uma ficha corrida, ali fica tudo, desde sempre, desde a criação, né? Deus já coloca, cada um tem a sua fichinha ali, com todos os percorridos, todas as coisas que nós fizemos, de bom e de mal, porque isso faz parte da evolução, né? Mas muito bem, então muitos seres, gente, já foram e continuam sendo levados em comboios e tudo. Só que ainda resta, gente, cerca de 4 bilhões de seres trevosos que serão exilados do planeta, porque vocês sabem que a população de desencarnados ela é muito maior do que a de encarnados, né? Existem diferenças. Eu até nunca perguntei isso para a espiritualidade, uma hora eu vou perguntar, mas é algo que gira em torno de 3 a 4 vezes maior, a mais do que o número de encarnados no planeta. Então, desse imenso universo de desencarnados, cerca de 4 bilhões deles serão exilados, gente, de uma só vez. Agora, vocês imaginem a estrutura para fazer isso tudo, gente, em 3 dias e 3 noites, que é o período que o apagão vai durar. Porque é uma operação, gente, muito complexa. Primeiro, eles vão ter que ser capturados nas jaulas magnéticas, conforme expliquei para vocês no vídeo anterior.
Depois que eles forem capturados, eles serão julgados, um a um, receberão suas sentenças. E aí eles vão ser agrupados por tipo de vibração radiônica que eles possuem, né? Tipo assim, eu imagino assim, os avarentos vão tudo junto, os caras que são pedófilos, os caras que são, enfim, corruptos, sei lá, né? Não sei como é que vai ser feita essa divisão aqui, eu tô aqui arriscando os palpites, né? Mas enfim, eles vão ser separados, vão ser triados. Depois que eles forem triados, eles têm que ser encaminhados para essas câmaras de repouso, aonde o perispírito deles vai ser desfeito, né? De uma forma, gente, misericordiosa, tá bom? E depois a alminha deles, né? A mônada vai ser encapsulada, e aí essas cápsulazinhas, né? Que vai ser uma cápsula para cada mônada, né? Para cada alminha. Essas cápsulas vão ser levadas e alocadas nas naves, umas naves gigantescas, gente, que tem para essas ocasiões, tá? Que comportam, assim, mais de 1 bilhão de almas, né? Eu tive a visão mediúnica dessas naves por dentro, assim, sabe? É uns trilhos, assim, eu vi um hangar gigantesco, um hangar, assim, pensa um hangar enorme, cheio de trilhos, com uns trilhos, assim, pretos, assim, escuros, sabe? E nesses trilhos era encaixado essas cápsulas. Eu vi a cápsula na mão, e era uma mãozinha de ser alienígena, viu, gente? Uns dedão, assim, comprido, assim, uma mão comprida, assim, sabe? E ele pegava a cápsula, que era mais ou menos desse tamanho, e ele me mostrava, ele chegava assim, eu não via o ser, eu só via a mãozinha, as mãos dele e a cápsula. Chegava assim e tec, aquilo encaixava nesses trilhos, e assim, uma cápsula atrás da outra, uma atrás da outra, assim, aquela imensidão, né? E pelo que a gente sabe, pelo que a espiritualidade me falou, foram convocadas 3 naves gigantescas de transporte de mônadas, que elas são utilizadas nessas ocasiões, né, de grandes exílios coletivos, né, que não sejam via planeta Chupão. Essas naves, então, elas entram em ação e elas têm essa finalidade. E essas naves, gente, elas já chegaram e elas já estão orbitando o nosso planeta. Evidentemente que é em outra dimensão, tá? É na dimensão espiritual, né? Então, não adianta pegar a luneta lá e querer enxergar, porque a não ser que você seja médium vidente, talvez você consiga até ver. Mas, assim, nós aqui, simples mortais, que não temos essa condição de mediunidade de visão, a gente não vai enxergar nada. Agora, o que a espiritualidade me disse é que, gente, diz que o planeta Terra, diz que ele está coalhado de naves de tudo que é tipo. Tem essas cargueiras que são gigantes, tem as naves de transporte, porque essas naves gigantes, elas não vão aportar aqui na Terra. Vai ser preciso umas naves menores que fazem, essas sim, vão fazer a ligação da Terra até essas naves, tá? Então, vai ser assim, as cápsulas vão estar prontas já com as mônadas, essas cápsulas vão ser pegas por naves menores, carregadas, e elas vão se deslocar até essas naves gigantescas, aonde as cápsulas serão realocadas, né? E aí sim, essas naves vai estar tudo setorizado, e aí essas naves elas já vão ter o roteiro de todos os planetas por onde elas terão que parar, aportar e descarregar aquele grupo de seres ali que está, né, naquele setor ali, né? Então, gente, é muito, muito complexa
a operação. E além, então, você tem essas cargueiras, você tem as naves de transporte, que eu falei, você tem as naves de observação, porque tem muitas civilizações que elas estão vindo para observar o processo todo, porque é tudo uma aprendizagem. Isso é outra coisa que a espiritualidade me contou, que tudo, gente, é filmado, tudo é gravado, né? Fica tudo gravado para posterior análise e para que possa correr os processos de melhoria, né? Então, é muito interessante isso, porque eles são, assim, muito organizados. Então, eles vão sempre, a cada processo que acontece, eles vão se aperfeiçoando, eles vão corrigindo, eles vão melhorando, às vezes até não deu problema nenhum, mas tem uma oportunidade de melhoria, de tornar aquilo mais rápido, melhor, e eles implementam aquilo, sabe? É muito interessante de ver. Então, diz que isso é a espiritualidade que me falou, que diz que o nosso céu, gente, tá coalhado de naves, todos se preparando, todas já, né, se preparando para a deflagração dessa grande operação que será comandada por Miguel Arcanjo, né? E é claro que Miguel Arcanjo obedece ao nosso Cristo, né? Então, a hora que o Cristo disser, Miguel, vamos lá, começa tudo, tá bom, gente? Né? E isso tudo, gente, essas naves todas e essa operação toda que vai precisar de energia, né? Eu contei para vocês no vídeo passado que quando começar o apagão, as marcas dos trevosos, aquelas marcas nas frontes, né? Elas vão se acender e as jaulas, elas vão se materializar no umbral para eles, né? E vai precisar energia para isso tudo, até porque os procedimentos todos, gente, vão ser eletromagnéticos, eu não sei direito, né, mas eles sempre falam em magnetismo, eletromagnetismo para mim, né, e esse magnetismo, essas jaulas, na verdade, elas vão atrair os seres trevosos, tá? Eles vão atrair, e essa marca que tá, ela é fundamental para isso, porque ela vai propiciar que essa atração seja mais forte, mais rápida. Então eles vão ser, bem dizer, chupados para essas jaulas. E para isso vai ser preciso, gente, muita energia. Vocês concordam comigo? E de onde virá essa energia? Pois bem, essa energia virá do Sol, né? Essa grande flare que o Sol vai emitir e que vai causar o apagão, ela também fornecerá toda a energia necessária para deflagrar e manter toda a operação de captura, triagem, desfazimento, julgamento, né, desfazimento dos perispíritos, encapsulamento e transporte dessas mônadas para as naves, e as naves vão embora. Então, vai ser muito interessante. E depois do apagão, né, que vai durar 3 dias e 3 noites, haverá uma grande limpeza energética que será necessária para limpar todos os resíduos que serão deixados na nossa psicosfera por esses mais ou cerca de 4 bilhões de seres que serão capturados, né? E nesse quesito, a rede benigna, que eu falei para vocês sobre ela, eu fiz um vídeo sobre ela, que é o vídeo de número 15, gente. Ela vai ter um papel importantíssimo na transmutação dessas energias ruins de baixa vibração em energias boas planetárias, né? E depois disso tudo, vai ficar tudo muito mais leve, a nossa psicosfera, gente, vai ser outra. A gente vai sentir, assim, um alívio que a gente não vai saber nem explicar, mas diz que vai ser um alívio. A esperança vai brotar nos nossos corações, a gente vai sentir uma alegria que a gente não sabe de onde que ela virá, tá? Então diz que isso tudo nós vamos
sentir, pessoal, né? Então, inclusive, eu vou fazer um vídeo para vocês, né? Não sei, talvez seja até o próximo que eu vou fazer, falando para vocês o que é que vai acontecer depois do apagão. Tá bom, gente? Mas vai ser um próximo, que é para esse não ficar muito extenso e muito cansativo. Então, gente, agora é os finalmente do vídeo, né? Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, deem seu like, me ajudem aí, cliquem no sininho, compartilhem, façam um comentáriozinho, porque isso tudo ajuda o algoritmo do YouTube a entender qual é o meu público, e a entregar o conteúdo do canal para mais pessoas. E a gente precisa muito avisar todos sobre tudo que está acontecendo. Essa é a minha missão, pessoal, é o que a espiritualidade, os irmãos estelares me pedem, que eu compartilhe todo esse saber, todas essas informações maravilhosas que eu tenho recebido com o maior número possível de pessoas, para que todos possam ter muita esperança e não se deixem levar por todo esse noticiário horroroso, por todas essas baixarias que a gente tem visto por aí, gente que só querem fazer com que a gente acredite que nós não temos jeito, que o mundo é assim mesmo, que a gente é esquecido de Deus, que nós estamos abandonados. Nada disso, gente. Nós não estamos abandonados de jeito nenhum. A espiritualidade está conosco, nosso querido e amado Mestre Jesus é o nosso Cristo planetário, ele é o condutor desse grande barco, desta grande nave chamada Terra, e ele em momento nenhum nos abandona, tá bom? Mas temos que orar, vamos orar, pessoal, tá? Porque isso está na Bíblia. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. Então tem que pedir, nós temos que exercitar o nosso livre-arbítrio, viu, pessoal? Tá bom? Então é isso, eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá! Olá, pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma raça de seres extraterrestres transdimensionais que cuidam e protegem os nossos mares aqui no planeta. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Bem, pessoal, vamos iniciar o nosso vídeo aqui e eu desejo a todos vocês, gente, muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e também muita esperança, porque, gente, o mundo de regeneração vem aí. Peço também a quem não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Eu fiz até um botãozinho vermelhinho, bem bonitinho, que tá aí do lado assim, direito da tela, que vocês veem, né? Acho que é assim, eu tenho que fazer ao contrário, né? E vocês apertam esse botãozinho e já estão inscritos no canal. E quem já é inscrito, pessoal, dê seu like, clique no sininho e compartilhe os vídeos com as pessoas que vocês entendem que estão precisando de mais esperança, de mais fé, que realmente não está muito fácil, gente. Nós estamos realmente entrando num período aí de maior adensamento da nossa psicosfera, tudo realmente seguindo um trajeto que já é conhecido por Jesus, até que se chegue ao ápice da transição planetária. Então, nesse período, o que espera Jesus de nós? Que nós nos preparemos, que nós oremos e nos exercitemos no bem. É isso que ele deseja, que a gente fique esperto, não fique aí dormindo no ponto,
É isso que ele está avisando, ó, gente, eu vou vir, eu vou chegar, Miguel Arcanjo vem aí, se trata de ficar espertos, e muita gente não está levando isso a sério, né? Você, isso é bobagem, não vai acontecer, isso é enrolação, já ouço falar disso desde 1900 e bolinha, e não aconteceu nada, e sai tudo enrolação. A hora que acontecer, vai se lembrar. Então, não é para a gente ficar com medo, não é para ficar apavorado, é para a gente ir se preparando, porque saber é poder. Quando a gente sabe, a gente não é pego de surpresa, a gente sabe o que está acontecendo e vai também saber se posicionar sem ficar apavorado, sem ficar com medo, até porque a gente vai estar entendendo tudo que vai estar acontecendo, né? Mas muito bem, gente, essa mensagem de hoje eu amei receber, eu fiquei entusiasmadíssima, eu não sei, mas esses seres, eles despertaram em mim assim, gente. Nossa, eu fiquei eufórica, não sei explicar, mas eu fiquei eufórica quando tive contato com eles. É muito, muito legal. Pois muito bem. E eu estava ali concentrada na sessão de psicografia, que eu faço primeiro o Evangelho no Lar, após o Evangelho no Lar, quando o ambiente já está devidamente preparado pela espiritualidade, aí eu vou para a sessão de psicografia, onde eu me recolho, porque vocês sabem, esse tipo de mediunidade, que é a mediunidade de psicografia, ela exige um maior recolhimento do médium, porque assim o médium consegue uma concentração melhor e consegue então fazer com que a comunicação ela se faça de uma maneira assim, uma maneira boa, né? Sem interferências. Somente assim médiums que são muitíssimo elevados, como o caso do Chico, o Divaldo, eu não sei se o Divaldo psicografa em público, mas o Chico, ele psicografava em público, ele fazia aquele trabalho maravilhoso com as mãezinhas, mas assim, para você poder fazer uma psicografia em público, nossa, você tem que ter uma elevação espiritual muito, muito grande, que a maioria dos médiuns que estão aqui encarnados, infelizmente, ainda não possuímos, né? Mas eu só dei essa explicadinha para vocês, porque às vezes tem ouvintes que escrevem para mim e me pedem, falam, ai Luísa, mas puxa, por que você não faz uma sessão pública tal? Gente, não consigo, porque é muita interferência energética e assim, eu não tenho esse, infelizmente, gente, eu sou encarnada e eu tô aqui, tô num caldeirão aqui junto com vocês, não sou melhor nem pior. Eu estou aqui junto com vocês. Então, eu tenho um determinado grau de elevação, mas para eu poder alcançar essas entidades e fazer esse contato psíquico com elas, eu preciso realmente me recolher, eu preciso fazer antes o Evangelho no Lar, sabe? É todo um processo energético preparatório para que eu possa, então, canalizar e psicografar as mensagens que eles ditam para nós, né? Enfim, e quando eu me concentrei para receber a mensagem, na minha tela mental, que às vezes acontece, eu tenho um pouquinho assim de visão, ainda não está muito desenvolvida, mas algumas coisas já consigo ver. Entrou um close, porque eu nunca consigo ver esses seres inteiros, eu vejo assim pedacinhos deles, assim. Entrou um close, uma tela mental para mim, de uma pele com textura, e ela era azul, e eu via percorrer nessa pele nuances de verde, filamentos rosas, que percorriam com muita maciez e suavidade, né? E eu falei, nossa, gente, que negócio interessante, né? Que legal. E aí eles já entraram. Ah, minha filha, boa tarde. Você sentiu uma textura estranha, diferente? Eu falei, senti. Ele falou assim, pois é, nós somos assim.
nós somos azuis e escamosos, mas somos fofinhos, como você disse. Eles são muito fofos mesmo. Aí ele falou assim, olha, nós somos mais uma raça morfologicamente diferente de vocês. E somos transdimensionais e elevados. E estamos aqui no planeta de vocês para ajudar vocês nesse período excepcional que vocês estão passando, que é a transição planetária. Aí eu já fiquei, né, gente? Fiquei, opa, vem coisa boa aí. Aí, porque assim, eles são muito queridos, que cada ser tem um jeito de ser, né? Eles são muito amorosos, mas eles são diretos. Eles já iam falando, pá. Nem esperou perguntar nada, eles já foram dando o recado deles, né? Aí ele fala assim, olha, nós cuidamos dos vossos mares. Somos experts nesse assunto, porque, minha filha, nós somos cefalópodes, nós somos polvos, seres muito diferentes morfologicamente de vós. Aí eu falei assim, uau, porque realmente a textura que eu vi e todas aquelas cores que passavam assim, que eles se mimetizam, eles têm essa capacidade, né? Fechou, né? Eu falei, nossa, gente, que legal, né? Já fico com a minha curiosidade assim, mega aguçada, né? E ele continuou falando, né? Ele falou assim, olha, minha filha, até os parentes primitivos nossos que vivem nos seus oceanos, que são os nossos polvos, são excepcionalmente diferentes de todos os outros espécimes animais que vivem aí no planeta, né? E aí ele falou, olha, minha filha, infelizmente os mares de vocês estão sendo alvo de ações abomináveis de poluição, que afeta demais todo o ciclo de vida planetária. E urgente, muito urgente, é começar a trabalhar na despoluição dos vossos mares. Nós fazemos o que podemos para ajudar o planeta e procuramos fazer reciclagens dessa poluição para que ela possa ser de alguma forma reabsorvida pela natureza, mas tudo está chegando a um ápice. Ainda bem que a operação de Miguel Arcanjo não vai demorar, minha filha, porque se demorasse, vocês iam chegar num ponto de realmente vocês comprometerem totalmente a saúde dos seus mares e oceanos. Olha, gente, que grave o que ele falou. Então, enquanto o pessoal fica aí falando de aquecimento global, porque o aquecimento... Gente, o aquecimento global faz parte do movimento planetário. O que nós temos que nos preocupar de verdade é com a poluição que nós estamos produzindo. Ter consciência disso, gente, cuidado com os plásticos. Não fiquem jogando fora coisa plástica assim à toa, evitem usar tantos descartáveis, procurem ter mais consciência, porque já contei isso para você, gente. Nós temos uma ilha de plástico ali no hemisfério norte, no Pacífico Norte, que tem o tamanho igual a 3 vezes o território da França, tá? Então, gente, é uma área imensa e dizem que essa ilha de plástico, ela já conta com mais de 2 metros de profundidade. Gente, isso ninguém fala. Ninguém fala, você não vê potência, você não vê Greenpeace, você não vê nenhum ambientalista falando nisso, eles falam do aquecimento global e tal, mas o verdadeiro e mais grave problema que nós temos, que é a poluição, ninguém fala nada, fica todo mundo de boa, a ilha vai lá crescendo, tá se espalhando, não sei até que tamanho que vai, né, como disseram os nossos amigos, esperamos que Miguel Arcanjo venha logo, né, para levar essa turma trevosa embora, para daí a gente começar a pensar numa forma de combater toda essa poluição no planeta, que não quer dizer também
que nós não podemos avançar no nosso processo evolutivo, civilizatório. Nós temos que progredir, Deus nos deu a inteligência para isso, mas nós vamos promover essa evolução, gente, de uma forma que não agrida o meio ambiente. Não quer dizer que a gente não tenha que evoluir, mas a gente tem que evoluir sim, sem agredir o planeta. Então, é uma questão aí para reflexão de todos nós. É claro que eu, você, não vamos conseguir resolver a ilha de plástico, mas podemos sim pensar no nosso entorno aqui. O que é que eu posso fazer para a reciclagem desses lixos que nós temos? São coisas que nós temos que realmente refletir, pensar o que eu posso fazer no meu alcance para não estimular tanto a poluição. É uma questão para a gente refletir, né? E aí ele continuou contando da missão deles, né? Aí eles falam assim, olha, nós cuidamos da manutenção da boa qualidade da água, do teor de pH e da salinidade dessa água dos mares, de todo o ecossistema que existe nos mares, desde os fitoplânctons até as baleias. E aí ele falou das baleinhas, ele falou assim, as baleias são seres maravilhosos, de grande doçura e evolução dentro do reino animal, que vocês têm aí. Vocês têm que realmente amar muito as baleias, porque elas são seres de um carinho e de uma doçura que vocês não fazem ideia. Olha, eu fiquei tão fofinho. E aí, gente, conforme ele ia falando, foi entrando em mim, assim, um sentimento, eu comecei a ficar animada, comecei a ficar agitada. E aí, quando eu dei por conta, gente, eu disparei uma metralhadora de perguntas no coitadinho do ser. E as perguntas vinham, e eu fui perguntando para eles. E olha só, e foi assim, foi de tiro, assim. Eu falei assim, fiquei pensando, falei, gente, eles são do mar, será que eles precisam, as naves deles têm água dentro? Será que eles têm que ficar submersos na água o tempo todo? Eles têm mãos e pés? Eles ainda se mimetizam que nem os nossos polvinhos aqui, primitivos aqui do planeta? De onde que eles estavam falando? Como que era isso? E a curiosidade, meu filho, explodiu dentro de mim, assim. Aí ele falou, calma, minha filha, calma. Calma. A gente sabe que você ficou muito animada e muito excitada com a nossa presença aqui, mas vamos ter calma, né? Aí eu falei, ai, gente, é verdade, porque eu fiquei assim, gente, fiquei a mil. Não sei nem explicar para vocês, mas eu fiquei animadíssima. Aí ele fala assim, olha, vamos lá então. Como eu já falei para você, nós somos transdimensionais. Então, nós não temos mais necessidade de vivermos mergulhados na água constantemente. E sim, os nossos tentáculos evoluíram para braços e pernas, e mãozinhas e pezinhos devidamente habilitados para fazer todas as tarefas que precisam, né, de mais habilidade, digamos assim. Por isso, nós conseguimos fazer muitas coisas simultaneamente, porque o nosso cérebro, diferente do cérebro de vocês, ele se encontra espalhado por todo o nosso corpo, com várias subcentrais de funcionamento. Porque não sei se vocês sabem, mas os polvos, gente, eles são os bichinhos completamente diferentes de todo o reino animal que nós temos. Porque nós estamos acostumados, assim, com seres que têm um cérebro, tem uma central de comando, e a partir dessa central de comando tem toda uma rede nervosa que vai transmitindo os comandos para o corpo, né? E eles não, os polvos, gente, o cérebro deles, eles não têm um cérebro assim como a gente, o cérebro está no corpo todo, e eles têm várias centrais
cada uma cuida de uma coisa, mas eles se entendem, eles trocam informação, então isso dá para eles uma capacidade intelectual, que é um negócio assim, gente, espantoso, né? E aí ele fala assim, como seres transdimensionais que nós somos, nós podemos nos mimetizar melhor ainda, porque você sabe que os povos têm essa característica que eu acho sensacional, assim como o camaleão tem também, né? Que eles, poxa, eles estão nadandinho, isso os primitivos, né? Eles estão nadandinho ali, aí tem uma pedra lá, meio cinza, ele fica da mesma cor que a pedra, fica lá escondidinho, aí quando vem passando uma comidinha assim, ele... Enfim, é muito interessante isso. E ele falou assim, e aí, respondendo a sua última pergunta aí, nós estamos falando da nossa nave poderosa de telecomunicações que está geoestacionária sobre a sua linda cidade. Né? Claro que é isso, gente, tudo eles são transdimensionais, então não adianta querer apontar um telescópio para lá que você não vai ver a nave deles, eles estão operando num outro espaço dimensional. E aí eles contaram que eles têm uma grande base dentro dos nossos oceanos e que ele não vai revelar a localização, nem pergunte, porque eu não posso revelar por motivos óbvios de segurança. E eles gostam de trabalhar nessa base dentro do oceano, porque para eles é um ambiente agradável, para eles, que é dentro da água, e também permite a eles acessarem muito rapidamente os pontos nos quais eles trabalham dentro dos oceanos. E aí ele encerrou, falou, e aí, dona curiosa, está satisfeita a sua curiosidade? Aí eu estava entusiasmada, né? Eu falei, sim, nossa, adorei conhecer vocês e saber dessa missão tão importante para todos nós. E aí eles responderam, eles falaram, olha filha, nós gostamos muito de vir aqui, te visitar e saber que já existem vários seres humanos capazes de compreender a nossa atuação. E então, sintam-se elogiados, tá, pessoal? Porque vocês, meus ouvintes queridos, que eu sei que compartilham de todas essas informações que eu repasso para vocês, e eu então agradeci muito a presença deles aqui, o trabalho que eles fazem por nós, agradecendo muito, gente, porque eles trabalham, gente, anonimamente. Eles não fazem questão de ficar querendo aparecer, nada disso. Eles trabalham de forma anônima e atendendo a um pedido do nosso Cristo amado. E então, gente, na sequência, aí eles foram se despedindo e falaram assim, olha, nós já vamos indo, nosso tempo está se esgotando, e a gente agradece por você nos receber tão bem. Olha, gente, eles são fofos demais, não são? Meu Deus do céu. E aí, na sequência, veio, né, encerrou essa psicografia, eu tive a honra aí de receber o nosso queridíssimo capitão, que ele sempre vem, ele pontua as informações, ele muito, muito, muito me ajuda. Ele é o porta-voz da equipe do Segundo Império, que me assiste, como eu sempre falo para vocês, que eles já me disseram que eu faço parte dessa equipe e que hoje eu estou aqui encarnadinha, tentando aí fazer o melhor que eu consigo, né? Mas enfim, então ele sempre vem pontuar e me esclarecer em coisas que às vezes eu fico com dúvida. E aí ele falou, minha filha, você não imagina que criaturas incríveis são esses seres que aqui hoje se apresentaram. São donos de uma humildade impressionante e são inteligentíssimos, capazes de fazer cálculos extraordinários
sem que precisem recorrer a computadores ou equipamentos de qualquer natureza. Desculpa, gente. Isso devido a essa condição cerebral que eles têm, que é uma coisa assim extraordinária. Ele falou assim, eu como homem do mar que eu fui na minha encarnação passada, porque ele era capitão, né? Eu nunca tinha visto seres dessa natureza. É simplesmente espetacular e não me admira que você tenha ficado tão animada e agitada com a presença deles, porque eu fiquei, gente, eu tive assim uma reação que até eu me desconheci, eu fiquei numa empolgação, numa agitação que, meu Deus do céu. Então, aí ele contou, ele falou que eles, a informação que ele estava tendo é de que eles tinham gostado muito, muito de mim, que me acharam muito, assim, alegre, espontânea e que eles ficaram muito animados de saber que já existem seres humanos que estão já abrindo as suas mentes para bem recebê-los, para compreender o trabalho que eles têm junto a nós. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu amei saber. E meu nome é Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre como vai ficar a situação desses seres extraterrestres não elevados que se encontram aqui no nosso planeta nos explorando há muito tempo. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, onde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita alegria, muita paz, harmonia e principalmente muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Vamos ter um pouco mais de paciência, porque o nosso Cristo está aguardando a maturação energética do planeta para poder iniciar, então, a série de eventos que vão constituir o ápice da transição planetária. E também, como sempre, vamos continuar, gente, pedindo a todos que continuem orando, pedindo pela paz no planeta, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pelo término da operação de rescaldo, as almas que ainda estão perdidas aí no umbral, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que esse excesso de energia deletéria possa ser transmutado em energia boa. E, finalmente, vamos pedir também, gente, pela anulação dos planos perversos que as trevas têm em relação a nós. Muitos ouvintes, pessoal, têm escrito aqui para o canal, para nós aqui, perguntando sobre o que é que vai acontecer com esses extraterrestres não elevados que nos exploram há tanto tempo. E realmente, porque a gente sempre fala dos encarnados trevosos que vão restar, o que vai acontecer com eles, e muitos perguntam, Luísa, mas e os extraterrestres? Como que vai ficar essa situação deles? Então, na sessão que foi feita, veio uma entidade maravilhosa
nos esclarecer sobre esse assunto. E quem é essa entidade maravilhosa que veio? É o nosso estimado druida ancestral, o Merípades, que veio mais uma vez nos brindar com a sua sabedoria, com o seu amor, com o seu carinho, né? Que essas entidades são maravilhosas, a energia delas nossa, é muito, muito boa, né? E o Merípades, então, começou a explicar. Ele falou assim, minha filha, ninguém escapa às leis divinas. Isso não tem jeito. Então, dessa mesma forma, vai acontecer com seres extraterrestres não elevados que atuam de forma exploratória e malvada aqui no nosso planeta. Porque eles aprontam, né, gente? Eles aprontam, eles que são responsáveis por essas abduções dolorosas, experimentos médicos, traumáticos, colocação de chips nas pessoas, todo esse processo aí também de abate junto aos nossos animais, nossos rebanhos, os famosos chupa-cabra. Isso, gente, sem contar os animais que eles criaram, que eles soltam na nossa natureza e que são seres contra os quais os nossos bichinhos não têm a menor defesa. Então, isso é uma maldade muito grande, porque eles soltam esses animais aí na nossa natureza e ficam se divertindo vendo eles caçando, matando os nossos bichinhos, né? E isso realmente não está certo, né? Mas, enfim, o Merípades continuou nos esclarecendo. Ele falou assim, esses seres extraterrestres, eles fugirão da Terra em debandada no último momento antes dos flashes solares iniciarem, buscando explorar o planeta, o nosso planeta e os seus habitantes, que somos nós, até o último momento, acreditando-se espertos e ladinos. Mas o que eles encontrarão em seu futuro vai ser o resultado das suas maldades e da sua exploração. A maioria deles não conseguirá retornar a seus planetas de origem, devido a problemas técnicos que surgirão. Eles serão obrigados a pousar em planetas não estáveis e lá encontrarão o fim das suas existências físicas. Porque é isso, gente, esses seres não elevados que estão baseados aqui no planeta, eles são físicos como nós, eles são da 3D, não são iguais a nós, claro, eles têm outra morfologia, mas eles são físicos, até porque eles não têm elevação, né? Como nós ainda não temos, eles são eles vibram na mesma, digamos, dimensão que nós, né? Então, quando Merípades diz que eles vão ser obrigados a pousar em planetas não estáveis, planetas não estáveis geologicamente. Então, eles vão fugir da Terra, mas só que no decorrer da viagem deles, eles vão começar a ter problemas técnicos nas naves deles e vão ser obrigados a pousar em planetas que não vão ter estabilidade geológica. E o que vai acontecer com eles é que, uma vez estando lá, eles vão desencarnar, vão encontrar o fim das existências físicas deles lá. E uma vez desencarnados, né, eles vão para o exílio em planetas primitivos. Pessoal, porque as leis primordiais do Senhor, elas existem no universo todo e elas abrangem todos os seres no universo
alocados. Então, vejam bem, uma vez desencarnados, esses seres vão seguir para o exílio em planetas primitivos com pouquíssima tecnologia ou até nenhuma, aonde eles vão passar pela técnica do espelho. O que é essa técnica do espelho? Eles serão, por sua vez, explorados, abduzidos e torturados, tal qual procederam aqui na Terra com a nossa raça. Então, é o que eu falei, como vocês podem ver, a mão da justiça divina tem dedos longos e fortes e ninguém escapa a ela. Mas, aí agora o Merípides falando, né? Ele fala assim, não se trata de uma punição, e sim de uma lição pedagógica. Gente, eu precisei dar uma paradinha no vídeo porque passou um trem aqui muito do barulhento, então esperei ele passar. Agora vamos retomar aqui nossa gravação, né? Então onde nós tínhamos parado, a gente estava falando que não se trata isso tudo de uma punição, e sim de uma lição pedagógica, que provoca reflexões profundas e o sentimento de empatia por determinadas situações. Todos os seres do universo recebem igual tratamento de Deus, que busca os meios para promover as suas evoluções, de acordo, é claro, com cada caso. Quanto mais doente o ser, mais forte tem que ser o remédio a ser administrado para a sua salvação. As leis no universo sempre foram as mesmas e elas funcionam todas à perfeição. Toda e qualquer teoria que disser que foram alteradas ou incluídas não tem veracidade, porque Deus, sendo perfeito como é, não criaria uma obra com funcionamento imperfeito, tá? Então, nada de se preocupar, pessoal, porque no universo todo, cada um recebe conforme as suas obras. E o Merípides continuou. Ele falou assim, os trevosos agitam-se insanamente, tentando insuflar as suas ideias de raiva, revolta e insubmissão às leis divinas. Eles acionam os trevosos encarnados como se fossem marionetes, dóceis que eles são a seus comandos por pura afinidade vibratória. Então, gente, é isso, porque ninguém é obrigado a nada. Tudo funciona com o nosso livre-arbítrio. E essas desculpas que as pessoas dão, mas eu fiz tal coisa porque eu fui obrigado. Gente, não. Ela fez aquilo porque ela entendeu que deveria fazer. Não teve coragem suficiente para se opor, para tomar uma outra atitude, né? Mas porque tudo que nós fazemos pelo nosso livre-arbítrio. Então, é muito comum a gente ver essas desculpas acontecendo, né? Não, mas veja bem, né? Eu agi assim porque o fulano disse que era para fazer. O fulano pode falar o que ele quiser, a gente vai fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que deve ser feito, ou aquilo que a gente quer fazer, né? Então, por quê? Porque existe a lei do livre-arbítrio, né? E essa desculpa, ela não funciona, gente, no mundo espiritual, não. Ela pode até funcionar aqui na Terra, tal, mas no mundo espiritual, aonde essas entidades leem o nosso coração, e o que eles observam? Qual é a afinidade vibratória
vibratória que esse ser tem com o ato que ele cometeu. É isso que eles observam. Por isso que não funciona essas desculpas aí, né? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, dá um like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho. E se você não for inscrito ainda, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. E o Merípides continuou explicando. Ele falou assim: busca Jesus influenciar os seus áridos corações dos trevosos, né? Com energias balsamizantes do amor, ternura e incentivo à melhoria íntima. Mas a lição deve ser feita por eles próprios, utilizando-se de seu livre-arbítrio. Que mérito teriam eles se não evoluíssem pelo próprio desejo? E é isso o que a maioria não compreende, que a evolução deve ser obtida pelo próprio desejo e esforço. Nós, a espiritualidade no caso, né, que é o Merípides que está falando, apenas oferecemos as ferramentas e ensinamos como operá-las, mas cada um deve compulsá-las e se empenhar nos resultados. Então, gente, é isso que nós estávamos conversando. Tem muita gente que às vezes me escreve no canal e fala: Luísa, mas puxa vida, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que as guerras ocorrem? Por que Jesus não chega de uma vez e faz uma super energização e transforma esses trevosos todos? Porque, gente, a evolução tem que acontecer pelo nosso livre-arbítrio. É isso que o Merípides explicou. Que mérito teriam esses seres se alguém chegasse facilmente e fizesse eles modificarem o padrão vibratório deles, né? Então, toda a nossa evolução, ela é conquistada, ela é trabalhada. Por isso, nós temos que ficar muito felizes de termos já chegado no estágio onde nós estamos, porque isso significa que nós chegamos aonde chegamos pelo nosso próprio esforço. E isso, gente, é muito bacana. É isso que Deus quer, é isso que Jesus deseja de nós, né? E esse trabalho que a espiritualidade tem feito conosco, de enviar todos esses esclarecimentos, tem sido muito oportuno e interessante nesse sentido, porque está oferecendo aos encarnados explicações coerentes sobre a obra divina, preenchendo diversas lacunas que se encontravam em aberto aí e deixando muitos em dúvida, né? Agora, o que cada um de nós fará com essas preciosas informações vai ficar por conta do seu livre-arbítrio, a cada um segundo as suas obras, né? Eu também recebo muita gente, mensagens de pessoas que me escrevem, né, e falam assim: mas eu não sei, Luísa, eu acho que eu não acredito em você não, porque como que eu vou saber se isso é verdade? Então, gente, as informações, elas estão sendo dadas, né? Porque, no caso aqui, os médiuns, eles são o quê? São simples instrumentos de comunicação. E eu sou uma médium, psicógrafa, e o meu trabalho é o quê? É ser intérprete, é receber e transmitir as mensagens que são passadas. E a gente faz isso de bom coração, faz isso da melhor maneira possível. Agora, o que cada um vai fazer com essas mensagens vai depender do seu livre-arbítrio. Se as mensagens vão ou não ressoar no coração de quem as recebe, vai depender muito da disposição íntima vibratória de cada ser, né? Então a espiritualidade faz o trabalho dela, né? E nós, encarnados, temos que fazer o nosso.
né? Que é tentar melhorar o nosso padrão vibratório, né? E eu, então, já sabendo que era o Merípades, eu perguntei para ele se ele me autorizava a publicar uma outra imagem que eu fiz dele através de inteligência artificial no site que nós temos. E ele autorizou. Ele falou, sim, você pode publicar, minha querida, sem problema nenhum. Então, gente, a partir dessa data, quem quiser dar uma espiadinha lá no site, tem o link na descrição aqui desse vídeo, clica no link, vai abrir o site, daí você rola o site até um botão chamado Novidades. Aí você clica lá, vai abrir um documento com uma foto dele, uma dele assim, perto da fogueira, assim, e que eu achei bem bonita. E tem mais para baixo, tem outras fotos, tem a imagem do capitão, tem a da nau Capitânia, que foi captada pelo James Webb. Então, quem for novinho no canal e ainda não viu essas imagens, corre lá no site, dá uma olhadinha que é bem interessante. Então, agora vocês prestem atenção ao que o Merípades disse. Aproveite para colocar tudo em ordem, porque o tempo digital sofrerá uma parada em breve. Mas depois tudo retornará. E olha que legal que ele falou, gente. Nada será apagado pela misericórdia de Jesus. Somente vocês não terão mais a energia viciante a rodar nos equipamentos. E muitos se perguntarão por que é que os celulares não estarão mais tão interessantes. E os menos elevados terão saudades da péssima energia deletéria, quais viciados que ficam a desejar as substâncias viciantes que ingeriram anteriormente. O segredo para se livrarem desse vício é o aterramento. Mesmo após o ápice, deve o aterramento ser feito sempre que possível, reequilibrando o padrão vibratório da criatura. Para uns será mais fácil, para outros mais difícil, dependendo do grau de vício na energia deletéria. Porque vai ser isso, gente, vai ser um detox energético que nós vamos passar por ele. Vem o apagão, é feito todo o aterramento aí da energia deletéria excessiva, mas nós, seres viventes, nós estamos com energia deletéria acoplada nas nossas auras, tá? Isso aí não tem como escapar, todos nós estamos assim, uns em maior grau, outros em menor grau. Então, o que vai acontecer? Por isso que nós vamos ficar um período maior sem internet. Para quê? Para dar um tempo para que nós possamos fazer esse detox energético. Então, claro, para aqueles que são mais viciados, vai ser mais difícil, vai ser mais penoso. Para aqueles menos viciados, vão passar de boa por esse período aí, vão ficar bem mais tranquilos, né? E depois, ele deu uma informação aqui, gente, que eu até quero frisar para vocês, porque eu acho muito importante que ele falou. Ele disse assim, que quando tudo retornar, quando a internet retornar, todos os nossos bancos de dados vão estar lá. Todas as informações estarão lá. Então não tenham receio, fiquem tranquilos, não vai queimar, perder as coisas, nada disso. Tudo vai ser devidamente preservado pela misericórdia divina, graças a uma programação fantástica, inteligência artificial, feita pelo nosso Cristo amado. Ele mesmo fez essa programação, então é um negócio top, topzera. Tá?
Porque Jesus não fica só cuidando de ovelhinha e de grão de mostarda. Ele é um ser altamente tecnológico, que domina, sim, tecnologias que a gente nem sonha que ainda existam. Ele já sabe aquilo tudo, né? Enfim, depois de todas essas informações maravilhosas, o Merípades foi se despedindo e falou: olha, a gente vai indo embora, porque nós temos que trabalhar muito nessa transição abençoada que anuncia um mundo de regeneração que vem por aí. E deu um último conselho, falou assim: aguentem firmes, porque em breve haverá significativa piora na psicosfera, que se tornará extremamente pesada, mas quem orar será protegido e abençoado. Então, pessoal, não se esqueçam, declarem-se em estado permanente de oração, porque nesse momento pelo qual nós estamos atravessando, nós vamos enfrentar muito a questão dos pensamentos intrusivos, que nós já inclusive fizemos até um vídeo sobre eles. Então você está lá tranquilo na sua casa, felizinho, daqui a pouquinho começa a entrar um monte de pensamento na sua cabeça, você começa a ficar desanimado, você começa a ficar chateado, ficar triste, nem sabe o porquê. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Se isso acontecer com vocês, já sabem, oração na hora já eleva o pensamento, já chama seu anjo de guarda, pede ajuda e pensem que com vocês deve ficar apenas os vossos próprios pensamentos, tá? Então, a gente fica só com o que é nosso. O que não é nosso, que siga na paz de Deus, que vá para onde tiver que ir. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu tenho um recado muito importante para o povo do Rio de Janeiro, essa linda cidade do nosso maravilhoso Brasil. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, quem deu essa preciosa mensagem foi um espírito de altíssima evolução. E durante a psicografia eu sentia uma energia assim, muito amorosa, uma energia muito doce. E então eu perguntei com quem eu estava tendo a honra de conversar. E ele, em sua grande humildade, respondeu assim: olha só, pessoal, falas com Sebastião, espírito que esteve encarnado, levando a palavra do Cristo para todos e morrendo de forma violenta por isso. Nesse momento entrou assim na minha tela mental a imagem de São Sebastião. E aí eu quase caí da cadeira, né? Será que eu estava tendo contato com São Sebastião? E aí, na hora, ele me respondeu: exato, eu sou o patrono da linda cidade do Rio de Janeiro, tão maltratada pela elite trevosa. Eu fiquei assim, gente, super emocionada, né? Porque eu nunca imaginava ter contato, sim, realmente, eu fiquei muito, muito emocionada, né? Mas vamos lá, o que foi que ele nos disse? E é o recado, gente, para vocês aí do Rio de Janeiro, tá? Ele falou assim:
tudo será recolocado nos seus devidos lugares e o Rio de Janeiro voltará a ser um local abençoado de doces vibrações. E ele contou que a elite trevosa tem muita raiva do Rio de Janeiro por causa da estátua do Cristo que está lá. Eles têm muita raiva ali de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles acabaram escolhendo a cidade do Rio de Janeiro como sede da primeira estação da discórdia que foi construída aqui no Brasil. Que para quem estiver chegando agora no canal, gente, por favor, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos onde eu falo sobre a rede deletéria e o desmonte dessa rede deletéria, para que vocês possam compreender melhor do que eu estou falando, o que é uma estação da discórdia, tá? Resumindo, o que eu posso dizer é que haviam 3 dessas estações aqui no Brasil, uma no Rio de Janeiro, uma em Brasília e uma em São Paulo. E que hoje, graças à misericórdia divina, essas 3 estações foram abaixo, estão derrubadas, tá? Só que a do Rio de Janeiro, gente, era a mais antiga do Brasil, que estava instalada há mais tempo em território brasileiro. E aí, mesmo ela tendo sido desmontada, já restaram, ficou, digamos assim, impregnado na psicosfera da cidade muita energia ruim, deletéria, muitos miasmas, né? E esses miasmas, se todo o povo do Rio de Janeiro orar, gente, eles vão ser retirados, a cidade vai ser limpa de uma forma mais rápida. Então, gente, o que essa entidade maravilhosa, que é o patrono do Rio de Janeiro, está pedindo é que o povo do Rio de Janeiro, que ele não perca a fé, que as pessoas persistam nas orações, pois em breve tudo será transformado para melhor. Então, pessoal, é o que ele falou, que o povo do Rio de Janeiro anda muito sofrido e precisa urgentemente de um incentivo, pois grande ainda é o assédio das trevas que tem ocorrido aí na cidade, tá? Essas trevas, esses seres trevosos, querem assumir o controle, mas nosso Cristo vela por todos e não permitirá que isso aconteça, tá? Então, gente, o recado é esse. Pessoal do Rio, tenham fé, persistam nas orações, organizem-se em oração, não importa a religião, gente, não importa. Católicos, rezem o terço, os evangélicos, os espíritas, orem, unam-se em oração, tá? Quando eu falo espírita, gente, eu falo todo mundo, os kardecistas, pessoal da Umbanda, tá? Rezem, vamos todos nos unir em oração, né? Pedindo pela libertação do Rio de Janeiro, tá? E é para ter muita fé, porque, gente, vai tudo melhorar, tá? Mas se vocês orarem, a coisa vai caminhar mais rápido, vai ser mais ligeirinho essa melhora aí que haverá, tá bom? E uma entidade assim, gente, maravilhosa, de um carinho, de uma vibração doce e que realmente me deixou assim muito emocionada assim quando eu recebi a mensagem. Tá bom? E na sequência, gente, porque ele não parou por aí, tá? Quando eles veem, né? O negócio é bom.
Ele, na sequência, ele explicou, gente, como vai ser a vinda do nosso Cristo ao planeta, porque isso vocês também já sabem que eu já fiz vídeo. O Cristo, gente, virá sim, em pessoa, e ele vai aparecer para nós aqui no planeta sim. Como que isso vai acontecer? Ele contou, mas eu vou contar isso para vocês no próximo vídeo, que é para esse não ficar longo demais e para não tirar o foco da mensagem, que é pedindo que o povo do Rio de Janeiro se una em oração, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, me deem a alegria do seu like, cliquem lá no sininho para ativar as notificações, compartilhem, passem o vídeo para outras pessoas que se interessam pelo assunto, que ainda não conhecem o meu trabalho, e que todos possam receber a mensagem, gente, de esperança, da boa nova, da entrada do planeta Terra como um mundo de regeneração. Eu sou a Luísa Castanhedo, temos encontro marcado todas as terças e todos os sábados aqui nesse canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Até lá!